Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, irmãos. Estamos na aula 42 do nosso curso Catecismo da Igreja em um Ano. Hoje é o dia 17 de outubro. Nós vamos comentar os números 2312 a 2356. Primeira parte da aula vamos falar sobre o quinto mandamento ainda, não matarás. E o sexto mandamento vamos ver a partir da metade da aula, não pecar contra a castidade. O texto começa falando sobre uma realidade que nós estamos vivendo nesses dias, acompanhando a guerra na Palestina, em Israel, né? Fala sobre as leis marciais, as leis de guerra. Veja que diz o número 2312. Continua válida a lei moral durante os conflitos armados. Não é porque está em guerra que agora tudo pode. Né? A mesma coisa que acontece na luta, por exemplo, né? O judô, o karatê, jiu-jitsu. Né? Você vai para o conflito, mesmo a luta livre. Você tem regras, tem alguns lugares do seu combatente, do seu adversário que você não pode machucar, tem certas coisas que você não pode fazer no ringue. Né? A mesma coisa vale na guerra. Você não pode fazer tudo na guerra para ganhar a guerra. Por exemplo, há que se respeitar a vida dos civis. Numa guerra se matam soldados do inimigo, inevitavelmente, mas não civis. Então toda guerra que tem morte de civis nós abominamos como católicos. Né? Não podemos aceitar isso como legítimo, de jeito nenhum. Além disso, tratar com respeito os soldados feridos, por exemplo, num combate. Os inimigos que foram feitos prisioneiros, não podem ser torturados, estuprados. Isso tudo faz parte da lei da guerra. A dignidade humana continua válida. Né? Nós respeitamos a dignidade mesmo dos nossos inimigos. Jesus mandou amar os inimigos, muito mais respeitar os direitos humanos inerentes a eles. 1313, não podemos aceitar extermínio, genocídio, exterminar um povo, a nação indígena, né? Deixar que morra, exterminar os judeus, como Hitler fez na Alemanha e na Polônia. Né? Nós não podemos aceitar isso. Isso é um pecado gravíssimo contra o quinto mandamento. Também há que se precaver quanto a armas atômicas, biológicas e químicas, 2314. Armas, por exemplo, bombas de hidrogênio, bomba atômica, bomba química, né? Que você polui o ar e torna o ar irrespirável para as pessoas morrerem. Ou bombas que poluem a água de um lugar para que toda a população possa morrer. Isso tudo é abominável numa guerra. O resumo de tudo é que 2315, a corrida aos armamentos não garante a paz. A paz é fruto da justiça. A corrida aos armamentos quer dizer, né, nações querendo ter mais e mais bombas atômicas, ter mais e mais... Isso garante a defesa própria do país, mas não garante que vai haver paz. Né? Então é o apelo que os papas sempre vêm fazendo em tempos de guerra. Aliás, qual é o tempo que não é tempo de guerra, né? no nosso mundo? 2317, as injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social causam as guerras. Então nós temos que atacar também as causas, o que leva à guerra. E assim terminamos o capítulo, o artigo 5, que é o quinto mandamento. Né? Vem um resumo. Abrimos agora o sexto mandamento. Não cometerás adultério, diz o livro do Êxodo, capítulo 20. Veja que o quinto e o sexto estão um ao lado do outro, porque são duas formas de desrespeitar o corpo do outro. Ou matando, ferindo, atacando a dignidade do outro pela guerra, pela violência, pelo homicídio, ou atacando a dignidade humana pelo sexo desenfreado, o sexo não casto, uma sexualidade desgovernada. É do que se trata aí no sexto mandamento.
Jesus, veja que ao comentar o sexto mandamento, ele foi muito, muito além do que a letra que dizia não cometerás adultério. Ele diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração, mesmo sem fazer nada. Só com a imaginação é possível cometer o adultério. Então, quer dizer, isso significa que esse sexto mandamento não é só apenas sobre adultério, traição conjugal, infidelidade conjugal. É sobre tudo aquilo que depõe contra a dignidade do corpo como templo do Espírito Santo, a sexualidade humana. Então, 2331 diz: Deus inscreve na humanidade a vocação para o amor e a comunhão. Nós fomos criados já em estado de matrimônio. Olha que interessante. Deus cria o homem, viu que ele não estava feliz, não é bom que o homem fique só. Deus tira da costela do homem a mulher. Então, a criação da humanidade já é em estado de procriação, em estado de matrimônio. Então, isso significa que nós somos criados para a comunhão mediante a sexualidade. E a sexualidade não é só genitalidade. Quando a gente fala de sexualidade, não é só falar de pênis e de vagina. É falar também de sexualidade. É falar também de capacidade de amar, de procriar. É falar de comunhão com os outros. Portanto, todo tipo de energia vital passa pela sexualidade. Hoje nós sabemos, por exemplo, né, pela psicologia, que uma pessoa que não tem a sua sexualidade bem resolvida, no sentido de ela não tem conhecimento e o domínio da sua sexualidade, ela não tem condições de governar nenhuma outra dimensão da sua vida. A sexualidade, por exemplo, reprimida, reprimir o desejo sexual, leva à depressão, leva a todo tipo de rigidez. O Papa Francisco tem denunciado isso muitas vezes. Né? Todo moralismo exagerado pode esconder um problema sério de sexualidade. Até entre essa tristeza escandalosa para a igreja, que é o escândalo envolvendo pedofilia por parte de sacerdotes, né? Nós percebemos em muitos casos, não podemos generalizar, mas em muitos casos, sacerdotes extremamente rígidos, extremamente rigorosos, que queriam fazer aquilo que Nosso Senhor acusou os fariseus de fazerem. Vocês querem impor pesados fardos sobre os outros, mas vocês mesmos não estão dispostos a movê-los nem com o dedinho. Né? Então, geralmente, por detrás de todo moralismo exagerado, pode haver desordens sexuais. 2333. Um tema muito importante para os nossos dias. Né? Respeitar e aceitar a identidade sexual. Identidade sexual quer dizer macho ou fêmea, homem ou mulher, masculino ou feminino. É preciso aceitar isso. Com isso, o catecismo está dizendo claramente que nós católicos não concordamos com essa teoria transgênero, a teoria de gênero que diz que a minha identidade sexual masculina, como macho, né, que tem um pênis, é uma, mas psicologicamente eu me sinto a mulher, então eu sou a mulher. Isso é muito complicado, eu não quero entrar mais uma vez em polêmicas, embora seja impossível, né? Nós respeitamos quem pensa diferente, mas a nossa doutrina diz que isso é pecado. Eu preciso reconhecer e aceitar a minha identidade sexual e a complementaridade sexual. Aparece algumas vezes aí essa palavra. Complementaridade quer dizer homem e mulher, masculino e feminino se completam. O corpo masculino e o corpo feminino foram feitos um para o outro, em vista da procriação, para a manutenção da espécie. 2335. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar a fecundidade do Criador. Então, quando se diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, o texto do Gênesis está dizendo, muito particularmente, não exclusivamente, mas particularmente, para a sexualidade humana.
homem e mulher, ao procriarem, ao terem um filho, ao gerarem um novo ser humano, eles estão participando da fecundidade do Criador, estão participando do ato da criação. Então, 2336, o sexto mandamento, a igreja sempre entendeu como englobando o conjunto da sexualidade humana. Então, essa foi a introdução, né? Homem e mulher os criou, identidade sexual. Agora, número 2, a vocação à castidade. Muita gente pensa que confunde castidade com continência sexual, abstinência sexual. Não é isso. Castidade, uma belíssima definição aí, 2337. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. E com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Então, o que quebra a castidade? Toda vez que eu separo corpo e alma, no sentido, por exemplo, quando eu recorro a alguém apenas como objeto do meu prazer, quando eu quero tocar o corpo de uma pessoa, eu quero usar o corpo de uma pessoa, mas não quero nada com a alma da pessoa, não quero nada de comunhão com essa pessoa. Isso é exatamente o contrário de castidade. Castidade é a integridade, integralidade. Entender que nós somos integrais, nós somos um todo, corpo e alma. Por isso é que o sexo, para nós, só faz sentido dentro do matrimônio. Porque se o sexo foi criado por Deus para o bem do casal e a procriação, onde é que está garantido o bem do casal? De forma perene, para sempre, até que a morte separe, no matrimônio. Onde é que está garantida a procriação? Quando é que se está aberto à procriação? No matrimônio. Afinal, nenhum adolescentezinho namorando está a fim de ver sua namorada grávida. Toda vez que acontece uma gravidez na adolescência, que eu saiba, a não ser dentro do casamento, quando pessoas se casam jovens, né, é sempre um acidente. Acontece que não existe esse acidente. Quem está tendo relação sexual precisa considerar a possibilidade de haver uma gravidez. Mesmo usando métodos anticoncepcionais, camisinha, pílula, nenhum é totalmente confiável. Então eu sempre digo para jovens que estão tendo relações sexuais, olha, vocês precisam diante de Deus entender primeiro que isso é um pecado, não podem comungar enquanto vocês estiverem fazendo isso, né? E entender que vocês estão correndo o risco de gerar uma vida. E se gerar uma vida, vocês assumam, não vão recorrer a aborto. Veja que todo tipo de mal na sociedade com relação à sexualidade decorre desse fato aqui, da liberação sexual. Começou com a Revolução de 1968, Revolução Sexual. Vamos libertar o sexo. Cada um faz sexo quando quiser, como quiser, com quem quiser. Aí criou-se outro problema. Temos que controlar a natalidade, porque eu não posso ter muito filho. Aí outro problema. Se eu engravidei sem querer, então temos que liberar o aborto. E não para. E não para. A porta foi escancarada e só sai desgraça, desculpa a expressão. E quem perde com isso? A vida humana, a dignidade humana. Portanto, quando a igreja diz que a sexualidade é algo sagrado e precisa ser conservado como sagrado, a igreja sabe o que está dizendo, né? A igreja é perito em humanidade. A igreja sabe o que está dizendo. 2339. A castidade comporta o domínio de si. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que um dos frutos do Espírito Santo na pessoa é o autocontrole, o domínio de si. Santo Tomás dizia que o que garante a nossa liberdade, o que garante que eu não posso ser escravizado, que eu tenho uma dignidade, é que eu tenho o domínio de mim mesmo. Interessante, né? Por que se reconhecia na antiguidade o direito de escravizar alguém? Porque se entendia erroneamente, uma lástima antropologicamente falando, que alguns povos, algum tipo de pessoas não eram capazes de se autogovernar. Por exemplo, os índios aqui no Brasil, os indígenas. Então entendia-se, não, pode escravizar os índios. Por quê? Porque eles não dão conta de dominar a si mesmos. O que é um absurdo. Nós sabemos que nações indígenas tinham leis muito mais justas, inclusive, que as da Europa.
e sabem lidar com a terra, cuidar do meio ambiente muito melhor do que os povos europeus que aqui chegaram, se achando senhores. Os africanos, mesma coisa. Eles tinham sociedades altamente evoluídas, moralmente falando, belicamente falando, artisticamente falando. E quando o europeu chega à Europa e diz vocês podem ser escravizados, é para dizer assim, vocês são sub-humanos, vocês não são humanos 100%, vocês são um pouquinho abaixo na escala da humanidade. Por isso, nós vamos fazer um bem a vocês, nós vamos te escravizar vocês. Olha que coisa terrível, né? Vocês não dão conta de se dominarem, então por isso nós vamos escravizar vocês. Veja como é importante o domínio de si. E realmente, São Paulo diz isso, por exemplo, se um homem quer ser bispo, primeiro ele tem que governar bem a sua casa, administrar bem a sua casa. E podemos dizer também o seu corpo. Se eu não sei administrar o meu corpo, as minhas pulsões, os meus desejos, se eu sou escravo, se eu me deixo vencer por eles, pelas minhas paixões, como é que eu vou ser um bom profissional? Hoje há muitas linhas da psicologia estudando isso. O quanto, por exemplo, a pornografia, vai mencionar aqui à frente, faz mal para a pessoa como um todo. Um dos motivos é esse: a pornografia leva a pessoa a ficar vulnerável diante das suas paixões. A pessoa perde o controle, aquilo vira um vício. A pessoa perde o domínio de si. Se eu não tenho domínio sobre mim, eu vou mal no matrimônio, eu vou mal no trabalho, eu vou mal no estudo. O domínio de si, queridos. Aqui está a chave para entendermos o sexto mandamento. 2341. A castidade também é comandada pela temperança, virtude cardeal. As 4 virtudes cardeais: justiça, prudência, temperança e fortaleza. 4 virtudes cardeais. A virtude da temperança é a do equilíbrio. É que faz com que as minhas paixões se submetam à minha razão. Esse é o diferencial entre o homem e os animais, os outros animais, né? As outras espécies do reino animal. Eles são escravos do instinto, eles têm instinto. Quer comer, deu fome, eles comem. Se for preciso, come o que é do outro, come o outro se for preciso. Né? Praticam a predação, a revelia. Come qualquer coisa. Se ele quer copular, se ele está no cio, ele sai transando, sai cruzando com qualquer um que aparecer. Os animais estão sujeitos aos instintos. Nós não. Nós temos a razão e a vontade evoluídas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos viver como bichos, escravos dos nossos prazeres, das nossas paixões. É o que Jesus diz em João capítulo 8. Quem comete pecado é escravo do pecado. Ninguém é livre cometendo um pecado. Pensa que é livre, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Pronto, cometi um pecado mortal. Não, você não é livre. Você é escravo do seu pecado. 2344. A castidade também implica um esforço cultural. Não adianta eu tentar preservar a minha castidade se eu vivo num mundo em que há poluição visual, a pornografia, a apelação sexual está por toda parte. Como é que eu vou educar as crianças? Como é que nós vamos educar as futuras gerações na castidade, no respeito à dignidade, se há tanta apelação sexual? Então, veja, a igreja diz, a igreja sabe o que está dizendo. De novo, veja a incoerência dessa nossa sociedade. Dizem que o adolescente tem que ser sexualizado, tem que receber educação sexual na infância, ele tem que aprender a usar camisinha, ele tem que, desde cedo, pode ouvir músicas, as músicas que quiserem, pode assistir os filmes que quiserem, dá o celular na mão de uma criança, ela logo logo está vendo pornografia. Liberou geral, a ideia é essa. Depois, essa mesma sociedade liberal vem denunciando a pedofilia, os abusos sexuais. Ora, o abuso sexual, se a gente considera que uma porcentagem da sociedade tem distúrbios mentais de vários tipos, se a gente cria uma sociedade de total liberação sexual, não tem regra nenhuma mais, é claro que isso vai fazer aumentar o abuso sexual, o assédio, o estupro, a pedofilia. É claro.
Então, é o que a igreja vem dizendo. O problema da pedofilia, por exemplo, não é, primeiro que não é só dos padres, né? A gente sabe disso, né? A quantidade de pedofilia que acontece dentro das famílias, nas escolas, irmãos mais velhos abusando de irmãos mais novos, primos, entre primos, então. Quem trabalha no confessionário, atendendo confissão, ouvindo o povo, sabe muito bem a realidade, que a realidade é muito pior do que se imagina, né? Tudo isso é fruto da cultura da liberação sexual generalizada. Então é preciso um esforço cultural. Muito bem, 2346. A caridade é a forma de todas as virtudes, é que dá a identidade, dá o ser a todas as virtudes. Portanto, o domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. É aí que está a diferença entre repressão e canalização. Uma forma errada de entender a castidade é reprimir. Reprimir quer dizer, eu não aceito que eu tenho desejos sexuais. Eu me puno, eu me castigo se eu tenho desejos sexuais. Isso é repressão. Então eu não permito que nenhuma válvula de escape, nenhuma forma de escapar essa energia se dê em mim. O que acontece quando alguém reprime a sexualidade? Ou a explosão, um escândalo, de repente a pessoa comete um abuso, um escândalo, ou então implosão, a pessoa se mata, literalmente, suicida. A repressão leva ou à explosão ou à implosão. O que a Bíblia nos propõe é a canalização, canalizar. Veja, vamos usar a imagem de um rio. Nós todos precisamos dos rios, muito. Precisamos dos rios porque nós precisamos beber a água dos rios, tratar e beber a água dos rios. Então nós fazemos o que com os rios? Nós canalizamos os rios. E o que acontece com uma tempestade? Quando você tem água demais, você não dá conta de canalizar. Explode tudo, invade a água, invade as casas, mata, leva as famílias. Tragédia. A sexualidade é uma força como essa da água. Ou a gente aprende a canalizar essa energia sexual, transformando essa energia em vontade de fazer algo, de realizar algo, de conquistar algo. Você pode, por exemplo, esse desejo sexual que você sente em você, você pode, tem 3 opções. Ou você libera esse desejo e deixa acontecer, deixa rolar, e faz o que vem à telha, isso pode te levar para a cadeia, inclusive. Outra opção, você reprime isso, você finge que é um santo, que não tem desejo nenhum, e se corta quando sente desejos, se mutila, ou então vai para a bebedeira para tentar esquecer do desejo. Isso é repressão. Isso pode levar ao suicídio ou ao escândalo, ao crime sexual, como eu te falei. E a terceira forma é canalizar. Ou liberar geral, ou reprimir, ou canalizar. O que a igreja propõe? Canalizar. Então, a minha energia sexual, ela é a mesma coisa que o meu elan vital, que é o meu desejo de viver, de realizar coisas, de conquistar coisas. Né? Todo batizado é chamado à castidade. Portanto, existem 2 tipos de castidade. Né? Finalzinho do 2349. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência. Eu, como sacerdote, a religiosa, o leigo consagrado, o missionário consagrado, membro do instituto secular, por exemplo, que fez o voto, a promessa do celibato, nós todos que vivemos o celibato por causa do reino dos céus, ou aqueles que não têm vocação para o matrimônio, mesmo os leigos comuns que não são consagrados, que não são padres, mas não têm vocação para o matrimônio. Por exemplo, as pessoas homossexuais são convidados pela igreja a viver a castidade na continência. Quer dizer, a abstinência sexual. Já os casais são convidados a viver a castidade conjugal. É castidade também. Como é que se vive a castidade conjugal? Evitando a pornografia e masturbação, tendo relações só com a sua mulher e não com outras, segurando o olhar, não ficando com os olhos
lançar olhares indecentes sobre outras pessoas, né? O homem que se realiza sexualmente com a sua mulher somente. Isso é castidade conjugal, né? Então, esses dois tipos de castidade, para os casados e para os celibatários. 2350. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência, enquanto eles vão descobrindo o respeito mútuo, eles vão fortalecendo a fidelidade, eles vão conversando para ver se concordam, pelo menos no essencial, para ver se os projetos de vida deles batem, né? Coincidem. É para isso que serve o namoro e o noivado. Não é para ficar transando, não é para experimentar, para ver se vai dar certo o sexo. Eu costumo dizer para os casais o seguinte: olha, não se preocupe com essa ideia, não, tem que fazer antes do casamento para ver se vai dar certo. A chance de dar errado é pouquíssima, pequeníssima. O problema não é o sexo funcionar. O problema é todo o resto. Um quer viver no campo, o outro na cidade. Um quer ter muitos filhos, o outro não quer ter filho nenhum. Um quer ser católico, o outro quer ser evangélico. Um quer construir a vida assim, o outro quer construir a vida de outra forma. E aí, claro que não vai dar certo, né? Se os valores não combinam. Lembra aquela definição de Santo Tomás de Aquino para amizades, né? Do que é amizade, fala muito também sobre o que é o namoro. Para Santo Tomás, a amizade é amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Tá aí uma linda definição de amizade. E é uma linda definição de namoro também. Para que a gente possa dar certo no namoro, eu preciso ver se essa pessoa ama as mesmas coisas que eu, no sentido de valores, né? Não é que a pessoa tem que gostar de futebol se eu gosto de futebol, não, não é isso. Mas os valores, as coisas importantes da vida, nós temos que concordar no que a gente ama e no que a gente detesta. Até coisas simples, né? Por exemplo, eu detesto cigarro, detesto pessoas que fumam. Vou casar com uma pessoa que ama fumar, que fuma não sei quantos cigarros por dia. A gente tem que conversar sobre isso. Tem que conversar sobre isso. É para isso que serve o namoro e o noivado. E não para ver se o sexo funciona. É claro que vai funcionar. E se tiver algum problema, procura o ginecologista, o psicólogo. Certo? 2351. A luxúria. Atenção, não confunda luxúria com amor ao luxo. É um falso amigo, como a gente diz, né? Luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é o desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. Prazer venéreo quer dizer prazer dos órgãos genitais. Isso é luxúria. É quando o prazer é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. Ou seja, quando eu quero simplesmente fazer sexo, para fazer sexo. Isso é pecado. Isso é luxúria. Um dos 7 pecados capitais. Quando eu quero fazer sexo porque eu amo a minha esposa e quero ter filhos com ela, porque eu amo a minha esposa e quero satisfazê-la sexualmente, aí sim, isso é santo. Isso é matrimônio. Certo? O sexo nunca pode ser buscado por si mesmo. Ah, mas eu preciso arrumar uma mulher porque eu preciso desafogar o meu desejo, o estresse. Olha, me desculpe, mas a sua mulher não é um saco de lixo. Um saco de pancada. Se for só para isso que você quer uma mulher, esquece. 2352. A masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Por quê? Porque é um ato isolado, não leva à comunhão com o outro. É para isso que serve o sexo, para comunhão com o outro. O homem em comunhão com a mulher, em vista de procriar, em vista de constituir família, uma comunidade de amor. A masturbação é eu me basto, eu não preciso de ninguém e eu me satisfaço comigo mesmo. Leva ao egoísmo. Aí, no mesmo número, ao final, o parágrafo 2º, diz que é preciso levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Ou seja, uma coisa é um adolescente na flor da puberdade se masturbar.
outra coisa é um homem casado se masturbar. Ora, é muito menos grave a masturbação de um adolescente na puberdade do que de um homem casado. É isso que está dizendo aqui. Né? Ele ainda está imaturo. O adolescente é imaturo. Isso tem que ser levado em conta na gravidade do pecado. A quantidade de vezes que se fez. Se é todo dia, 2 vezes por dia, é um pecado gravíssimo. Se é uma vez por mês, quando a pessoa não segurou mais, é um pecado menos grave. Se é levado pela ansiedade, a pessoa não dá conta de lidar com a ansiedade, acaba entrando nisso, isso diminui a gravidade. Não quer dizer que seja legítimo se masturbar por causa disso, mas diminui a gravidade, isso sim. A fornicação é o ato sexual fora do casamento, entre um homem e a mulher livres. Né? Isso é fornicação. Um jovem namora uma jovem e os dois têm relações sexuais antes de se casar. Isso é fornicação, pecado grave. Pornografia, como já falamos, atenta gravemente contra a dignidade porque transforma o outro num mero objeto de prazer. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa, é um flagelo social, por mais que a gente tenha que respeitar as mulheres prostituídas, por exemplo, os homens prostituídos, dizem que é uma profissão e tal. Nós respeitamos enquanto seres humanos, mas nós lamentamos muito e se pudermos encontrar um emprego, ajudar essa pessoa a sair dessa vida, é o que nós devemos fazer. Porque nós reconhecemos que ninguém foi criado por Deus para viver vendendo o seu corpo, né, vivendo de transformar-se em objeto para o outro. Isso é muito triste. E aí termina dizendo a mesma coisa. A miséria pode diminuir, atenuar a imputabilidade da falta. Quer dizer, se a mulher se prostitui porque ela não tem condições, ou não tem condições de encontrar um trabalho melhor, ou não recebeu educação, enfim, ela foi criada nesse ambiente, isso faz com que esse pecado diminua de tamanho, claro. Ela é muito, em grande parte, ela é também uma vítima. Ainda mais quando se fala que meninas que foram levadas à força, ainda menores para esse mundo da prostituição. Nós não podemos chegar com o nosso ar moralista e dizer assim, você prostituta, você vai para o inferno, porque você... Calma. Você conhece a vida da pessoa? Você sabe o que levou essa pessoa a isso? Né? E termina falando do estupro. Né? O estupro é forçar intimidade sexual com uma pessoa. Isso também fere profundamente o direito e a dignidade das pessoas. Paramos aqui e na aula que vem, a aula 43, né, no dia 24 de outubro, nós vamos falar sobre homossexualidade. E vamos depois falar sobre o matrimônio, o sexo no matrimônio. Então, aguardo você na próxima aula. Você é convidado a enviar um e-mail para nós. Hoje não está parecendo que eu estou com a camisa clara, né? Meu e-mail é esse. julianoreal@gmail.com. Você que ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Se inscreva nesse canal, compartilhe, dê joinha e vamos juntos evangelizar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.